Então, galerinha, dando sequência aos nossos relatos, então, gostaria primeiramente de pedir desculpas porque o celular parou de gravar de repente. Voltando ao nosso relato, depois dessa experiência que eu tive, depois desse encontro que eu tive com Deus, eu comecei a me alimentar da palavra de Deus devagar. Aos poucos eu ia me alimentando, eu ia lendo, só que eu tinha muita dificuldade ainda. A grande maioria das coisas eu ainda não entendia. E eu ainda continuava tendo tribulações espirituais. Era mais difícil, não era tão frequente quanto antes. E quando eu estava firme na oração, estava firme lendo a palavra, meditando, eu sentia que eu conseguia expulsar aquelas presenças. Eles não estavam mais dentro de mim, mas eu sentia que às vezes eles me cercavam. Então, quando eu estava bem espiritualmente, eu orava, eles saíam. Mas quando eu me encontrava muito triste, revoltada, ou quando eu não estava me alimentando da palavra de Deus, eles me dominavam. Dominavam a minha mente, lançavam setas malignas, fora as tribulações que eu tinha, que não eram tão fortes, mas eu continuava tendo ainda. E um belo dia, eu não morava mais na casa dos meus pais, eu me casei, né? Isso não faz muito tempo. Eu tive algumas experiências onde eu ouvia uma voz falando para mim que eu iria queimar no fogo do inferno. Essa voz me condenava ao inferno e eu não sabia mais o que fazer, aquilo me perturbava. E às vezes eu estava em casa assistindo um filme com meu filho, eu tenho um filho de 4 anos. Na época ele tinha 1 aninho e pouco, mais ou menos, eu estava normal, assistindo vídeo com ele, de desenho, de repente essa voz vinha na minha cabeça, falava que eu ia pro inferno, que eu estava condenada ao inferno, né? E às vezes eu chorava, eu ainda me sentia triste às vezes. Eu tinha conhecido o Salvador, mas eu ainda não tinha sido batizada pelo Espírito Santo. E um dia eu coloquei meu joelho no chão e falei com Deus com muita determinação e fé. Eu perguntei para Deus o que era aquilo que eu vivia. Por que eu passava por aquilo? Que eu estava ouvindo uma voz me condenando ao inferno e que eu sabia que tudo nessa vida, nem tudo é porque Deus quer, mas muitas vezes Deus permite, porque o objetivo maior de Deus é a salvação das nossas almas. E Deus prefere 1000 vezes que você sofra aqui no mundo que você perca sua alma na eternidade. Porque Ele, na sua infinita sabedoria, sabe o que é a eternidade. Nós, na nossa pequenez, não temos ideia da dimensão do que é a eternidade. E eu orei, meditando sobre isso, e falei para Deus que eu entendia que Ele estava permitindo aquilo e o porquê que aquilo estava acontecendo. E passado esse dia, eu fui dormir e eu tive uma visão. Eu estava caminhando por longas horas. De repente,
Nesse caminho eu percebi que estava tudo escuro. De repente eu notei uma presença. E quando eu olho para o lado, eu percebo um homem. Um homem que estava caminhando comigo o tempo todo. Uma presença muito humilde, muito sutil. Eu não tinha percebido a presença daquele homem. O que me chamou a atenção foi os cabelos compridos e a túnica que ele usava. E as sandálias que ele usava. E eu continuava andando. De repente, eu acordei daquela visão. Assim que eu acordei daquela visão, aconteceu tudo muito rápido. Eu fiz uma pergunta dentro da minha mente. Eu pensei, quem é esse homem? Assim que eu pensei, quem é esse homem? A resposta já veio, é Jesus. É o Salvador. É o Messias. E naquela visão eu notei que Deus tinha algo muito forte para me dizer. Algo muito importante que eu ainda não sabia. E o Messias, aquele Messias que eu vi me intrigava. Eu ainda não tinha me libertado das crenças que eu tinha na época, que eu ainda era muito católica. Eu comecei a orar, comecei a conversar diariamente com Deus, depois dessa visão, porque eu entendi que essa visão, que mesmo na escuridão da minha alma, porque eu creio que aquela visão daquele escuro que eu estava andando horas e horas era a dimensão da minha alma, que mesmo em toda a minha escuridão, trevas, Jesus não tinha desistido de mim, Ele estava comigo. Apesar de muitas vezes parecer que eu estava sozinha. Mas Ele estava comigo. Ele nunca me deixou. Foi isso que eu senti. Em seguida, passado cerca de uns 3 dias, se eu não me engano, eu me encontrava deitada na sala da minha casa. Quando do nada eu adormeci. No que eu adormeci, eu senti uma presença muito ruim se aproximando. E eu fui acordando. Só que eu não conseguia abrir o olho. E aquela presença, quando estava próxima de mim, eu clamei o nome de Jesus. E eu nunca tinha feito isso. Assim que eu clamei o nome de Jesus, uma presença muito forte chegou naquele ambiente. E aquela presença ruim se viu obrigada a se retirar daquele local. E essa presença foi se aproximando de mim, eu ali deitada, e ele falou assim para mim, e conhecereis a verdade vos libertará. Aquela presença era muito forte, ela tomava conta da casa inteira. Não tem como eu explicar, foi uma sensação espiritual que eu senti. Eu me senti liberta, eu senti que eu estava diante da verdade. E eu perguntei, na minha inocência, o que é a verdade? E aquela presença respondeu, e disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. A partir daquele dia, eu fui batizada pelo Espírito Santo. Eu passei a estudar as Escrituras. Eu passei a entender e passei a ter Jesus como meu único, suficiente Salvador. Que ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Nunca mais eu orei para santos, porque santos são pessoas que foram grandes exemplos de cristãos aqui no mundo. Assim como tem muitas pessoas hoje em dia que são grandes exemplos de cristãos. Eles são exemplos a ser seguidos. Eles não devem ser adorados, eles não devem ser o intermediário entre você e Deus. Eles devem ser um exemplo. Jesus é o único intermediário, isso está na palavra de Deus. Por isso que é preciso estudar as Escrituras, é preciso pedir a presença do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que faz com que a gente entenda a palavra de Deus. Ali eu fui batizada pelo Espírito Santo e o Espírito Santo me disse que
eu nunca mais seria habitação de demônios, porque a partir daquele momento eu seria a habitação do próprio Deus, que a partir daquele momento a casa que há na minha alma não estaria mais vazia, que ela estaria sendo habitada por um Deus. A partir daquele momento, nunca mais eu senti os demônios me tocando, nem me torturando, nem me batendo. Eu poderia sentir até a presença deles, mas assim que eu percebi a presença, eu orava, eu expulsava e eles saíam. E é assim até hoje. Antes na minha vida nada dava certo. Nem espiritual eu não conseguia desenvolver, nem sentimental eu não conseguia me relacionar com ninguém, e nem material. Eu não conseguia parar em serviço nenhum. Tudo que eu comprava quebrava de uma hora para outra. Eu deixei a Igreja Católica porque eu entendi que os ensinos da Igreja Católica não são os ensinos que Jesus deixou. É preciso ler o Novo Testamento para entender que Jesus é o único caminho. Ele é o único caminho. Que Jesus, ele é o único que pode te salvar, que ele é o próprio Deus. E, gente, sinto muito, eu sei que tem muitos católicos que vão ver esse relato. Eu amo os católicos, eu não tenho preconceito, nem contra católico, nem contra evangélico. Eu só estou contando meu relato porque eu sei que muitas pessoas passam por isso, muitas. E elas ainda não sabem a verdade. Eu me libertei, eu fui liberta pelo Espírito Santo. Eu encontrei Jesus, eu aceitei Ele como meu Salvador. Eu aceitei não, né? Porque eu acho que esse termo não é um termo certo para ser usado. Eu recebi Jesus porque a minha vida era só escuridão. E assim eu termino meu relato. Quero agradecer a todos aqueles que visualizaram. Gostaria de pedir que vocês dessem o like e que vocês compartilhassem com alguém que tem algum problema espiritual. Aqui vai meu forte abraço. Que Deus esteja com todos vocês.